Oi, povo. Vou resolver aqui as questões da listinha pra gente tirar as dúvidas para a prova. Então, a questão número 1. O verão foi particularmente quente nos Estados Unidos e a diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus. Então, essa variação de temperatura na escala Celsius foi de 60 graus. Qual o valor desta diferença na escala Fahrenheit? Como ele está falando de variação de temperatura, a gente sabe que é só multiplicar por 1,8, porque 1,8 graus Celsius é que corresponde em Fahrenheit, porque graus Celsius é bem grande a distância entre os tracinhos, enquanto o Fahrenheit é bem mais perto. Então, nós temos quase 2 tracinhos em Fahrenheit para cada 1 grau Celsius. Então, a gente vê que é só 60 vezes 1,8 e a gente vai ter essa diferença na escala Fahrenheit. 6 vezes 8, 48, leva 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, essa variação vai ser de 108 graus Fahrenheit. A opção A. Na questão 2, uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius, a temperatura inicial é de 25 graus Celsius, para uma temperatura final de 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água na escala Kelvin e Fahrenheit foi de quanto? Sabemos que a variação de temperatura é a conta de menos da temperatura final menos a inicial. Então, em graus Celsius é 80 menos 25. E nós sabemos que dá 55 graus Celsius. Como a escala Celsius e a escala Kelvin, elas são escalas centígradas, ou seja, dividida em 100 partes iguais, a variação de temperatura entre elas é a mesma, porque tanto Celsius como Kelvin tem a mesma distância entre os tracinhos. Cada grau tem o mesmo tamanho em suas escalas. Então, a variação de temperatura na escala Kelvin é o 55 Kelvin. Agora, na escala Fahrenheit, é que nós vamos ter que multiplicar por 1,8, como a gente fez na questão anterior. E a gente tem que fazer a nossa continha. 5 vezes 8, 40. Coloco o 0 e levo 4. 5 vezes 1, 5. 5 e 4, 9. Deixa eu fazer aqui. Sabe que eu tenho raiva de fazer conta. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 8, 40 com 4, 44. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 9 e 9. Deu 99 graus Fahrenheit. Então, essa é a variação de temperatura na escala Fahrenheit. A opção correta é a letra B de bola. Então, vamos para a próxima. Na questão 3, julgue as afirmações abaixo. A escala Celsius atribui 0 grau para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Verdadeiro.
O limite inferior para a escala Kelvin corresponde, a palavra é bem destacada, corresponde a menos 273 graus Celsius verdadeira. Então, 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. E 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Falso. Nós já dissemos muito que 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Então, para cada 1 grau Celsius, eu tenho 1,8 Fahrenheit. A opção correta, 1 e 2. 1 e 2, a letra A. Na questão 4, existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, temperatura em Celsius eu vou chamar X e a temperatura em Fahrenheit também X. Existe uma temperatura em que elas sejam iguais? Nós vamos descobrir. A regrinha é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, se é X, as duas temperaturas são iguais, a gente substitui e faz os meios pelos extremos. 9x é igual a 5x menos 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 3, 15, 1, 16. Então, fica 9x menos 5x igual a menos 160. Então, fica 4x igual a menos 160. X vai ser igual a menos 160 sobre 4, que vai dar menos 40. Então, essa é a temperatura. De menos 40 graus Celsius é a mesma coisa de menos 40 graus Fahrenheit. Então, vamos lá.